Epístola de Barnabé, capítulo 10. Significado espiritual das prescrições alimentares. Primeira formulação. Moisés disse: Não comereis porco, nem águia, nem gavião, nem corvo, nem peixe algum que não tenha escamas. Porque ele tinha em mente 3 ensinamentos. Por fim, ele diz a eles no Deuteronômio: Exporei a esse povo as minhas decisões. A proibição de comer não é, portanto, mandamento de Deus, pois Moisés falava simbolicamente. Eis o significado do que ele diz sobre o porco. Não te ligarás a esses homens que se assemelham aos porcos, isto é, que quando vivem na abundância se esquecem do Senhor, mas na necessidade reconhecem o Senhor. Assim é o porco. Enquanto está comendo, ele não conhece seu dono, mas quando está com fome, ele grunhe e, uma vez tendo comido, volta a se calar. Ele diz: Também não comerás a águia, nem o gavião, nem o mulhafre, nem o corvo. Isto é, não te ligarás, imitando-os, a esses homens que não sabem ganhar o alimento por meio do trabalho e do suor, mas que em sua injustiça arrebatam o bem alheio. Andam com ar inocente, mas espionam e observam a quem vão despojar por ambição. Eles são como essas aves, as únicas que não providenciam o alimento por si próprias, mas se empoleram ociosamente, procurando a ocasião de se alimentar da carne dos outros. São verdadeiros flagelos por sua crueldade. Ele continua: Não comerás moreia, nem polvo, nem molusco. Isto é, não te assemelharás, ligando-te a esses homens que são radicalmente ímpios e já estão condenados à morte. O mesmo acontece com esses peixes. São os únicos amaldiçoados, que nadam nas profundezas sem subirem como os outros. Permanecem no fundo da terra, habitando o abismo. Segunda formulação. Também não comerás a lebre. Por que razão? Isso quer dizer: não serás pederasta, nem imitarás aqueles que são assim, porque a lebre a cada ano multiplica seu ânus. Ela tem tantos orifícios quanto o número de seus anos. Também não comerás a hiena. Isso quer dizer: não serás nem adúltero, nem homossexual, e não te assemelharás àqueles que são assim. Por que razão? Porque esse animal muda de sexo todos os anos e torna-se ora macho, ora fêmea. Ele odiou também a doninha. Muito bem, não serás como aqueles que cometem, como se diz, iniquidade com a boca por depravação, nem te ligarás a esses depravados que cometem iniquidade com sua boca. De fato, esse mal se concebe pela boca. Moisés, tendo recebido tríplice ensinamento sobre os alimentos, usou linguagem simbólica. Eles, porém, o entenderam sobre os alimentos materiais, por causa do desejo carnal. Davi confirma o ensinamento. Davi recebeu o conhecimento desse mesmo ensinamento tríplice. Ele fala de forma semelhante: Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, como os peixes que se movem nas trevas para o fundo, e que não para no caminho dos pecadores, como aqueles que aparentam temer ao Senhor, mas pecam como o porco, e que não se assentou na cátedra da pestilência, como as aves que se postam para a rapina. Aí tendes perfeitamente o que se refere à comida. Conclusão. Moisés, porém, disse: Comei de todo animal que tem o casco fendido e que rumina. O que ele quer dizer? Que tal animal, quando recebe a comida, conhece aquele que o alimenta, e quando repousa, parece que se alegra com ele. Disse-o bem, considerando o mandamento. Que quer ele dizer? Vinculem-se àqueles que temem ao Senhor, que meditam no coração o sentido exato da palavra que receberão, que ensinam e observam as decisões do Senhor, que sabem que a meditação é alegre exercício e que ruminam a palavra do Senhor. O que significa o casco fendido? É que o justo caminha neste mundo e espera o mundo santo. Vede como Moisés legislou bem, mas para eles, como é possível compreenderem ou entenderem essas coisas? Nós
tendo compreendido exatamente os mandamentos, os exprimimos como o Senhor desejou. Por isso, ele circuncidou nossos ouvidos e nossos corações, para compreendermos essas coisas. Explicação teológica: a dieta da alma e o caráter do justo. Ao decodificar as proibições alimentares de Moisés, Barnabé revela que a verdadeira impureza não está no que entra pela boca, mas nos padrões de comportamento com os quais o fiel se associa. A zoologia moral: os animais como espelhos. O autor utiliza o conhecimento popular da época, muitas vezes baseado em mitos da história natural antiga, para criar paralelos morais. O porco, ingratidão, representa o homem que só busca a Deus na carência. Assim como o porco só grunhe quando tem fome e ignora o dono quando está satisfeito, o ímpio esquece o Criador na prosperidade. Aves de rapina, injustiça, simbolizam aqueles que vivem do suor alheio. A proibição de comer águias ou corvos é, na verdade, um mandamento contra a preguiça e a exploração do próximo. Peixes de abismo, ateísmo, representam os que vivem sem a luz da presença divina, mergulhados na escuridão da impiedade e destinados à perdição. A sexualidade e a fala, segunda formulação. Nesta seção, Barnabé utiliza crenças da época sobre a fisiologia dos animais para condenar o que ele considera desvios morais e sexuais. Lebre, hiena e doninha. O autor associa esses animais a comportamentos sexuais e depravações morais, mesmo que a biologia citada seja cientificamente incorreta, como a hiena mudar de sexo ou a doninha conceber pela boca. O foco teológico é a pureza do corpo e da linguagem. A doninha e a fala. A menção à doninha é uma metáfora para a impureza da boca, calúnias, fofocas e palavras depravadas. O justo, ruminar e caminhar. A contrapartida positiva do capítulo é a definição de o que é ser puro. Ruminar, meditar. Assim como o animal rumina o alimento, o cristão deve ruminar a palavra de Deus. A santidade nasce da meditação constante e do prazer na instrução divina. Casco fendido, discernimento. Ter o casco fendido simboliza o equilíbrio do cristão, viver neste mundo, mas com o olhar fixo no mundo santo, o reino de Deus. É a imagem da separação do mundo enquanto se caminha nele. A teologia da gnose cristã. A conclusão reforça o tema do capítulo anterior. Cegueira versus compreensão. O autor argumenta que os judeus falharam ao entender a lei de forma literal, carnal. Circuncisão espiritual. Só quem teve os ouvidos e corações circuncidados por Cristo pode enxergar que a lei de Moisés era na verdade um tratado de ética e santidade interior. Para Barnabé, a mesa do cristão é definida pelas suas amizades e hábitos. Comer o animal puro significa associar-se a pessoas que meditam na palavra e vivem com retidão. A santidade não é uma restrição culinária, mas uma escolha de vida. Não perca o próximo vídeo. Vamos entrar desta vez no capítulo 11 da Epístola de Barnabé. Venha descobrir mais sobre os ensinamentos valiosos e como eles podem transformar sua vida. Junte-se a nós nessa jornada de fé e crescimento espiritual. Inscreva-se e ative as notificações para não ficar de fora.